Boa noite, Rodrigo. Boa Boa noite, noite. Roberto. Boa noite. Roberto, obrigado por aceitar o convite. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Real Mind. Nosso primeiro convidado é o Roberto. Roberto, ele é corretor de imóveis na Flórida. E aí, Roberto, primeira pergunta, né? Se apresenta. Me fala como você entrou no mercado imobiliário aí na Flórida. Ah, eu entrei no mercado imobiliário já faz, na verdade, há mais de 20 anos, quando eu comecei antes da crise de 2008. Na verdade, quando eu comprei a minha casa em mais ou menos do ano 2000, eu comecei a ler o que era o mortgage. Eu sou muito curioso, né? Tudo que eu vou comprar. Então eu comecei a ler sobre mortgage, né? Sobre como fazer financiamento de casa. E aí foi quando eu entendi como que os investidores, como que as pessoas, como os americanos, eles escalam, né, as propriedades aqui nos Estados Unidos. E aí foi como eu entendi, né, que aí eles compram, espera valorizar, com a valorização eles tiram um dinheiro, o dinheiro que está na própria casa, sem precisar vender, e aí eles vão comprando outras e eles vão fazendo escalado. Isso foi quando eu comprei minha primeira casa, e aquilo deixou eu bem curioso, né? E de querer aprender mais. E aí em 2004 eu tirei a minha licença e fui trabalhar com real estate nessa época. E eu aproveitei e aprendi também a parte de financiamento. Tirei a minha licença que é o mortgage que a gente fala aqui. Então foi Legal. exatamente mais ou menos quando eu comecei. E depois eu saí, tirei um tempo para me dedicar aos meus filhos. Eu me separei e depois eu voltei no real estate fazem 2 anos. E aí eu resolvi voltar mais focado na área de investimento e aprender mais a área de investimento no real estate. Então, antes você era mais transacional em relação à residência. Isso, era mais residência, mais para pessoas que queriam morar em casas. Assim Sim, que eu comecei. eram compradores da primeira casa. Isso. Interessante. E aí agora você cobre casas e também o pessoal de investimento. Seriam Isso. prédios, Área de investimento. seria, no caso, prédios, talvez retail, land, que seria terrenos, co-living e por aí vai. Ah, Eu, interessante. eu, eu, eu me dediquei a aprender mais essa área, né? Que é uma área bem abrangente para investidores. A gente E não investir com casas single families, né, ou duplex, ou casas, e aí tem as outras áreas, né, que nem o Rodrigo disse, a parte comercial, multifamily, que são os apartamentos. então você já tem mais de 20 anos de experiência aí, né, Roberto? Nos últimos 5 anos, o que é que mais mudou aí no mercado norte-americano e no mercado norte-americano como um todo e na Flórida em específico? O que é que mais mudou? Olha, nos últimos 5 anos, eu diria que aconteceu uma revolução no mercado imobiliário. Por quê? Porque em 2020, com a pandemia, o governo ficou muito preocupado com relação as pessoas não pagarem o seu financiamento, as pessoas entregarem as casas, com muito medo de acontecer o que aconteceu em 2008. Então, eu acho que existiu uma precipitação com relação ao governo, não só ao governo, né? A gente tem que dizer que o Federal, né, Reserve, eles abaixaram os juros muito drasticamente, né? Com essa baixa de juros, para poder segurar o mercado, né? Então existiu uma surpresa. O que foi a surpresa? Foi a surpresa da migração. As pessoas começaram a mudar de seus estados para outro, que seriam mais calmos, que não precisariam dirigir, porque nessa época as pessoas começaram aprenderam, né? Tiveram que reaprender a trabalhar dentro de casa. E com isso, as pessoas começaram a perceber que eles não precisariam estar morando na cidade, né, onde, né, numa cidade grande. Eles poderiam ir para o campo, poderiam ir para um lugar que não tem trânsito, né, um lugar, uma casa maior. Por que uma casa maior? Porque eles, como eles estão trabalhando dentro de casa, eles teriam a opção de ter um office. E com isso existiu essa migração muito grande. As pessoas começaram a mudar
e para lugares mais, vamos dizer assim, paradisíaco, né? Como dizer, paraíso, por exemplo, a Flórida, que é considerado um paraíso, né? Um lugar muito bom para se morar por causa das praias, do clima. Então, principalmente a Flórida foi um dos estados que explodiu, que nós não imaginávamos que ia acontecer a migração. Migraram muita gente de Nova York, principalmente foi o maior número, a Califórnia, começaram a vir gente da Califórnia, né? Então, com isso, essas pessoas que vinham de Nova York, eles pagavam dinheiro, pagavam mais pelas propriedades que eles queriam. Por quê? Porque eles saíam de Nova York, vendia a casa por 800 e aqui eles compravam duas por 400, que na época o preço médio era até menos. Então, com isso, eles vinham visitar, ver as casas e as casas poderiam estar em condições nem muito boas, às vezes muitas casas precisariam arrumar, né? Eles pagavam dinheiro. Então, isso aí fez com que subiu. Então, mudou muito o mercado, mudou muito os preços. E o país, e muitos outros estados, acompanhou essa demanda, falta, né? Essa demanda que gerou uma falta. Aumentaram os preços. Miami foi explosão, Tampa, Orlando, né? Na Flórida são os principais. Depois teve Texas também, que aumentou um pouco, tem outros são os principais, Uhum. Arkansas. Então foi essa, eu digo que foi uma revolução que aconteceu nos últimos, vamos dizer, nos últimos 5 anos, né? Mas foi em 3 anos, em 2023, que foram os 3 anos Uhum. que gerou uma mudança muito grande nos E Estados aí Unidos. acarretou também assim, uma coisa que assusta muito aqui, não só investidores, mas pessoas que estão vindo morar na Flórida, que eu percebi falando com algumas pessoas já, seguro também mudou bastante. Sim, aconteceu que o seguro ele foi um resultado de uns sustos, né, que a Flórida levou. E realmente não foi só um susto, os hurricanes, né? Nós tivemos as tempestades, duas fortes. Os furacões, né? Durante esse mesmo tempo, infelizmente, nós tivemos esses furacões. E aí as companhias de seguro ficaram muito assustadas, porque foi muito prejuízo que aconteceu. Inundações no Golfo, em alguns lugares teve muito estrago. Então, com isso, os seguros subiram, porque muitas companhias também saíram da Flórida, né? Então, nós tivemos esse seguro. E outro ponto que subiu foi o HOA, né? No caso de vários problemas, alguns problemas que, na verdade, dizem que o maior problema foi em relação à propriedade prédio, né, multifamily, que caiu em Miami. E eles, né, chegaram à conclusão que não foi feito as manutenções necessárias. Sim. E saiu uma lei que todos os condomínios tinham que fazer suas manutenções. Para isso, precisava de dinheiro, então eles tiveram que aumentar o Explica para quem tá vendo a gente, Roberto, o que é o HOA que você... O HOA, em inglês, chama-se Home Owner Association. Seria o condomínio no Brasil, né? Então aqui é o HOA, que é o Home Owner Association. Seria o condomínio no Brasil, mas aqui nós temos condomínio, mas é um significado diferente. Mas o HOA seria condomínio no Brasil. Eu queria pegar o gancho aí, Roberto, fazer duas perguntas. Você falou lá em 2008, que é uma pergunta que eu já recebi. Você acha que existe o risco de um novo 2008, uma nova bolha, como aconteceu em 2008? E a segunda pergunta é: você acha que essa demanda, esse fluxo que teve, por exemplo, da Califórnia para a Flórida, a Flórida, existe uma bolha na Flórida, ou ainda é um momento bom de comprar para investir na Flórida? Qual é a tua opinião? Olha, a grande verdade é que os especialistas dizem, é, né, e acredita-se, e está sendo provado, porque nos últimos 2 anos já existia a especulação de que ia acontecer uma crise novamente. E até agora não aconteceu. Por quê? Porque eles fizeram, o governo que entrou depois, em 2008, que no caso foi o Obama, eles entraram com as leis muito fortes com relação ao financiamento. Os financiamentos que foram feitos nesses últimos, a partir de 2010, a partir da crise, eles foram feitos com uma estrutura muito mais sólida.
Então, elas são obrigadas a ser bem qualificadas. Têm que Uhum. estar aptos a poder comprar uma propriedade, a fazer o pagamento. Então, existiu essa. E essa exigência, Roberto, pelo que você está falando, essa exigência maior, ela já resolve o problema por si só do 2008, que do 2008 foi subprime, né? O pessoal estava emprestando dinheiro sem muito critério. Tem E muito. aí, se hoje existe um critério maior, Sim, já resolve o problema de 2008 de uma forma geral, não é isso? exatamente. Por ter uma estrutura, né, muito mais forte hoje, essas chances não estar para acontecer. Então, a gente tem que contar, a gente tem que lembrar que a crise não foi só de casa. Ela juntou-se com o carro, porque os dois produtos maiores consumidos na América por um residente, carro, e depois a maior é a casa e depois o carro. É o Uhum. financiamento, né? E o financiamento de um carro. Então, eles são duas compras muito fortes. Então, o que aconteceu no país em 2008, que quando começou a ter a crise dos carros, das casas, então as pessoas começaram a perder os seus empregos. Os fabricantes pararam de vender carro, então aí começou a mandar muita gente embora. Então, juntou os dois. Hoje a gente vê que o carro não está fraco. O carro Uhum. continua forte. Uhum. Isso existe, as chances E são uma coisa que me pequenas. falta. Com relação à Flórida, existe um fluxo muito grande de imigração. Nós batemos o recorde de turistas agora, esse mês, né? No ano de 2025, foi um recorde de turistas para a Flórida. Então, a Flórida, ela sempre está em crescimento. Sempre estar, porque ela recebe muita gente, né? Muito turista. E os turistas, independente se eles têm uma visão, né, boa, independente se a visão que eles têm é boa, né? Porque é sempre boa quando a gente está viajando. Independente de tudo isso, sempre dá um motivo para eles quererem viver aqui na Flórida. Verdade, Vem verdade. o clima, né? Então, É, a Flórida está sempre crescendo. Por isso que a desvalorização esperada nas casas na Flórida não está sendo grande, né? Tem caído o preço? Sim, tem. Mas não tá aquele ajustando, né? absurdo, entendeu? O preço está sendo ajustado e eu tenho percebido isso aqui com Uhum. pouco tempo já de Flórida. Já recebi alguns amigos lá no Canadá, do Canadá, e realmente o pessoal sempre comenta: nossa, se eu pudesse mudar, eu viveria na Flórida, por causa do clima, por causa do preço, por causa das facilidades. Com um Eu voo sou. você alcança o Canadá, então é bem tranquilo de se morar aqui. Sim, sim. Diga, o, Rodrigo, você ia o, me falar aqui? não, eu ia dizer, eu sou um deles, tá, Rodrigo? É. É verdade, eu sei muito bem. Principalmente quando o inverno chega. Nossa, quando o inverno chega. É. Agora que está chegando o verão, tá primavera, vai chegando o verão, aí o Canadá fica um lugar maravilhoso. Eu adoro o Canadá, mas quando começa a chegar o inverno, e a gente começa a repensar. O É. problema é que o Canadá, o inverno no Canadá, ele dura 21 meses no ano, né? Nossa. Mas vocês são muito fortes, cara, para aguentar. Assim, o Rodrigo ficou há quantos anos, Rodrigo? 27 anos, né? Eu fiquei 23 anos no Canadá, 23 23 anos. anos ou aqui. seja, Nossa, 3 invernos. 23 invernos, cara. Que É uma doideira. loucura. E dizer, quando eu cheguei aqui, diziam assim: não, é só o início é mais difícil, depois você se acostuma, não se acostuma. E eu vejo até canadense, nascido e criado aqui, É, né? não se acostuma com o inverno. É. Uma das coisas que eu percebo, desculpa, mas uma das coisas que eu percebo é que o nordestino tem uma dificuldade maior, né? Justamente por causa do clima, que ele Sim, veio do clima, né? Do, do, do Brasil. O carioca também sente bastante. eu cresci no litoral paulista também, por isso que é Uhum. difícil sair daqui da Flórida. Eu sou do Nordeste, meu amigo, acostumado com as praias do Nordeste. Vim parar aqui no Canadá. Mas vou seguir aqui com outra pergunta, Roberto. Uhum. O que mais surpreende investidores brasileiros quando começam a analisar imóveis nos Estados Unidos? O que mais surpreende? Você diz uma surpresa boa, surpresa ruim. As duas.
Rapaz, as surpresas eu acho que o brasileiro sente quando vem para os Estados Unidos. Vamos dizer brasileiro do Brasil, é isso a pergunta? Isso. Se for brasileiro do Brasil, ou brasileiro do canadense, ou brasileiro que vem de outros países, ele já tem uma noção mais ou menos, né, de como é o real estate, como funciona, que é os Estados Unidos é mais parecido com a Inglaterra, parecido com o Canadá, tudo. Agora, o brasileiro do Brasil não tem a estrutura que os Estados Unidos têm, Uhum. né? É diferente. Então, ele se surpreende. Eu acredito que muitas, primeiramente, por ele imaginar que vai ser a mesma coisa. Essa é uma surpresa muito grande. Existe o brasileiro que vem para comprar, e existe o brasileiro que vem para investir. O brasileiro que vem para comprar, eu digo assim, para comprar, para ter uma propriedade, para ele vir passear, né? Então, ele é diferente daquele que vem para investir. O que vem para investir, às vezes, ele acaba partindo para construção. Esse é o mais forte que acontece aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, entre Texas e Flórida, é o mais forte do brasileiro, é vir e construir. Então, se ele vem para construir, ele tem uma surpresa muito grande e da maioria das vezes não muito boa, né? Então é uma surpresa ruim porque ele tem é diferente, né? As regras para se construir, as regras para se desenhar, para se pedir ir lá atrás, pegar lá no governo, lá na prefeitura. Uhum. Então é uma estrutura mais que tem que ser seguida. São as regras, né? Não tem como comprar o pessoal da prefeitura, não tem como fazer contornos. Não tem É, jeitinho. Isso. não tem Então jeitinho. não tem jeitinho Sim. brasileiro. É claro que se ele não tiver disposto a seguir as regras, aí ele não vai ter surpresa ruim, ele vai ser uma surpresa boa, porque ele vai ver que ele não precisa pagar ninguém. E se ele fizer, né, ou ele for lá e pedir uma permissão para construir, ele vai receber, né, em 40 dias, 2 meses, isso vai acontecer, mas eu acho que a construção é onde os brasileiros tem surpresas mais negativas, surpresas mais que não é muito boas. E você já teve algum cliente que teve, assim, por exemplo, uma experiência que você vendeu para um brasileiro e que chegou com uma visão completamente diferente? Isso, já cheguei a atender clientes assim, mas que eles, sim, que educar a gente tem, esse é o nosso papel, né? A gente tem que educar, mas assim, com relação a uma experiência negativa, não comigo, mas com outras pessoas. Muitas das vezes acreditaram, e aí vem a parte da integridade, né? Nossa, Sim. então eles vêm, acreditam, compram aquilo achando que vai ser bom para eles, Uhum. não só como para morar, mas vai ser bom para investir. E aí não acontece, o resultado não aparece igual eles imaginavam. Então eles têm que depois acabar colocando mais dinheiro, né? Sim. Pagando, pondo mais dinheiro do bolso, que é lá do Brasil, que multiplica-se por 5, e aí começa a ficar pesado para eles. Uma das Você coisas tem. que eu percebo aqui, uma das coisas que eu percebo é que, por exemplo, no social media, Instagram, Facebook, tem vários brasileiros fazendo propagandas, fazendo vídeos, né? Falando, olha, esse empreendimento aqui, você compra essa casa, é bem barata, e você coloca no Airbnb. Estando dentro do mercado imobiliário, eu percebo que não é um bom investimento. Uhum. Principalmente por ser uma casa só, principalmente por ser um HOA, né, uma casa dentro do HOA, principalmente pelo fato do Airbnb hoje, ou short term rental, né, investimento de férias, está muito complicado por causa da competição, do preço e por aí vai. Qual é a sua opinião com relação a isso, dessas pessoas que estão ah, vendendo algo extremamente positivo, mas que a gente sabe que não é bem assim? Isso. Existe o lado positivo, né? Sim, realmente existe. Voltando àquela história da Flórida. A Flórida sempre vai ser Flórida. A Flórida sempre vai receber turistas. A Flórida sempre vai ser o número um de vacation short term, né? Mas só que o que as pessoas lá no Brasil não sabem, que eles dependem da nossa profissão, né?
que está vendendo para ele é que a pessoa que vai vender faça uma análise, né? Daquele, não só do momento que ele está comprando a casa, né? Mas também onde está comprando a casa. Então é preciso ser feita uma análise, né? Não é só porque a Flórida é número um, ou porque aluga muito, ou porque, né, recebe muito turista, o maior número de turistas do mundo, não é por isso que você vai, toda propriedade vai dar um lucro. Nem em qualquer lugar, né, Roberto? Existem lugares e lugares, existem lugares que o Airbnb vai funcionar mais do que outros, existem lugares que o co-living vai funcionar mais do que outro, né? Deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite. A gente escreveu um livro, Roberto. Depois entra lá no site www.realmindgroup.com Uhum, uhum, e baixa o livro, chama Imóveis em Dólar, uhum, exatamente para poder compartilhar um pouquinho mais desse pedaço educacional uhum, para que o investidor brasileiro uhum. ele entenda como funciona o mercado imobiliário norte-americano, tá? Você tem muito, Só, você vol- muito, Só fala. voltando a falar um pouquinho do short term, tá? O short term, então, então com relação à localização e com relação à época. Hoje, nós estamos com um pouco com muito Airbnb, muitas propriedades estão sendo construídas. E, claro, existe a situação em que o país está passando. O país não está no auge. Eles o país, os americanos próprios, que é o número um das pessoas que vão utilizar os Airbnb, não estão viajando tanto. Então, o brasileiro ele não vai só depender do turista brasileiro, ele vai depender. Para ele ter uma renda boa, ele precisa contar com os canadenses e com os americanos. Então, na época, hoje, por exemplo, está mais restrito aonde você vai comprar uma propriedade e que tipo de propriedade. Seria de 4 quartos, 5, 6, 7, 8, 9 quartos, né? Esse é os dois trabalham juntos. Você tem muitos clientes brasileiros investidores no Brasil? Não muito no Brasil, não do Brasil, porque eu decidi trabalhar para uma companhia que fala espanhol e inglês. Eu sou o único brasileiro que estou trazendo investidores para lá que falam português. E eu também estou podendo ajudá-los a trabalhar com clientes brasileiros daqui, que moram aqui, até mesmo investidores, porque como eles fazem um marketing muito forte, então eles acabam recebendo leads, pessoas que falam português, então eu estou ajudando eles. Então eu falo espanhol, que eu moro aqui há mais de 30 anos, e falo inglês, então eu preferi trabalhar numa companhia que atinge todas essas três línguas. E você tem muitos investidores de fora do Canadá, Não, Roberto? O teu portfólio é mais investidores que moram, desculpa, de fora dos Estados Unidos, ou o teu portfólio é mais de investidores, tua carteira é mais de investidores que moram nos Estados Unidos? eu tenho um pouco de brasileiro e tenho mais que moram aqui também. Trabalho com bastante gente que moram aqui e que entende mais a área de investimento, a área de financiamento, né? Então a gente fica mais fácil, que nem eu disse, como eu falo inglês, o americano entende como é que funciona a alavancagem aqui, o brasileiro ainda não entende como que funciona a alavancagem americana. Ele é muito E de é, comprar à vista, ter dinheiro. é, e assim, eu acho que tem muito brasileiro que tem medo do débito, né? E a alavancagem é você trabalhar bem o débito. Sim, você tem que E tem trabalhar. medo do débito. E para mim, a alavancagem é a melhor ferramenta, é o melhor multiplicador de patrimônio que tem no mercado imobiliário, que os outros investimentos elas não ofertam, como ofertam o mercado imobiliário. Então você precisa realmente saber usar a alavancagem, mas não ter medo do débito. Realmente é. Você. E, Oi. a, e é por isso que a área de multifamily, ela é onde tem os investidores mais ricos aqui. Que ela precisa alavancar. Fazer um apartamento de 200, 400, 500, né? 500 quartos, 500 a gente chama aqui, a gente fala aqui os investidores portas, 500 portas. Conta pro porta, né? Você não, se você pôr todo o seu dinheiro num apartamento desse, tem que alavancar, tem que emprestar Não,
E o investidor experiente, ele não vende propriedade, né? Ele Não, acumula propriedade. isso. Exatamente. Essa é a grande diferença. Comprar, esperar valorizar, quando tiver na alta, vende e fica fazendo como se fosse comprando ações e vendendo ações. Não, é você criar um patrimônio, criar um portfólio com o tempo e não vende. A gente faz parte de uma comunidade aqui, que tem aí nos Estados Unidos também, chama Wealth Genius. O fundador chama Alfonso. O Alfonso, ele brinca que ele diz assim para as filhas dele: a gente não vende, a gente só compra. E se depois que eu partir, vocês venderem algum, eu volto para puxar o pé de vocês. A gente chama aqui de buy and hold, né? Buy and hold. Compra e Compra e fica. segura, E né? segura. Compra e segura para E poder quais gerar são renda. quais são os maiores erros, os maiores medos dos investidores brasileiros, dos investidores brasileiros que você presencia, Roberto? Olha, eu acho que o maior medo é ele não saber como é que funciona a estrutura. E isso eu acho que é o medo número um. E o segundo é ele não saber com quem ele está comprando. Acho que por causa de muitas coisas que acontecem, que a gente vê acontecendo aí, né? Gente pegando dinheiro. Então eu acho que acho que esse é o maior seria ele não saber. Então ele tem medo, porque ele não sabe como é que funciona. E a língua, né? Claro, mas eu acho que hoje a língua não é mais um medo, porque ele encontra brasileiro vendendo na internet fácil. E todo mundo no Brasil segue um brasileiro que vem de casa aqui. É. Então, esse hoje, não acho que não dá para dizer que é o medo, o maior medo dele. Eu acho que o maior medo é não encontrar uma pessoa que eles possam confiar e saber o que está comprando, porque eles não sabem. Você falou duas coisas bem interessantes, Roberto, que a gente cita também bastante, que é a questão da parceria, né? Faz parceria com alguém que você confia, né? E também adquire um pouco de informação. Entende um pouco o que é que você está fazendo, qual a estratégia que é melhor para você, ah, de olho fechado, sem fazer uma análisezinha mínima, né, que você precisa fazer. Diferente de, sei lá, para um fundo de investimento. Eu sou um fã do mercado imobiliário, naturalmente. Para mim, é o melhor meio de criar patrimônio e patrimônio geracional, né? Mas realmente exige que você conheça um pouco e que você se associe, se aproxime de pessoas que tenham a mesma visão, que tenham conhecimento, que você possa confiar. Caso contrário, pode realmente cair numa roubada, principalmente essas promessas falsas aí de internet, né? Uhum, exatamente. E existe alguma, por exemplo, irreal do brasileiro que quer comprar aí, por exemplo, o cara tem uma expectativa que numa casa simples que vai fazer $2.000 por mês. Olha, não, eu não acredito que o brasileiro, hoje, com relação a isso, a não ser que ele compre um Airbnb. Hoje, eu acho que o brasileiro, para ele poder ter uma renda, eu acho que então esse é o detalhe onde que né, nós para vendemos casa é um detalhe muito muito sensível, porque para a gente oferecer algo que dê renda para um brasileiro, o número um que hoje é mais oferecido e que praticamente seria mais viável para algum brasileiro entender seria o short term, que é comprar para alugar para temporada. É muito popular, né? Isso aí é muito popular e é algo que existe no Brasil, né? É. Uhum. É mais fácil de entender, de conhecer. Muito mais fácil de entender. Agora, para a gente falar para um brasileiro, o brasileiro vem e fala, ó, eu quero comprar em tal lugar, eu quero morar em tal lugar, eu quero uma casa que vai render $2.000. Então, não tem, né? Aí vou falar para ele, ok, nós só poderíamos conseguir isso se nós formos comprar uma casa de short term de aluguel para temporada. Existe de dois? Existe, mas daí nós temos que partir, dá para fazer até mais 2.000, Rodrigo sabe disso? Acho que você também, Rodrigo. Seria co-living, seria outros tipos de financiamento. Então aí vem a parte sensível, que nós temos que educar o brasileiro
a ele com relação a esses outros tipos de investimento. Depois vem o foreclosure, que tem muita gente fazendo, que é a casa, né, de foreclosure, que é o leilão. O leilão. Então, hoje o leilão não é só de casas velhas, que é mais comum no Brasil, é o leilão de casas que estão sendo tomadas. Isso é uma opção que nós poderíamos passar para um brasileiro. Uhum. Isso existe no Brasil também. Agora, existe o leilão de tax deed, existe o leilão de outros tipos aqui, de outras propriedades que não existe no Brasil, que o tax deed é quando o governo pega a propriedade porque ele não pagou o imposto da casa, imposto predial. Imposto de propriedade atrasado, né? Isso. Aqui, o dinheiro, a dívida do imposto da casa vai primeiro para o governo para depois o banco receber o dinheiro dele. Então, é prioridade o dinheiro. O governo faz questão que seja prioridade, porque aquele dinheiro do imposto, ele gera muitos serviços, né? Na Da cidade. comunidade como um todo, né? E a pessoa perde a propriedade principal, Roberto, se não pagar? Não, propriedade principal não, desde que ela esteja na proteção. Existe a proteção que você tem que fazer quando você compra a casa e você tem a opção de entrar e pedir a proteção, que a gente chama de homestead. Tem isso no Canadá, Rodrigo? Tem? Também. Então, pois é. Mortgage insurance. Isso. Aqui Não, também tem. Mas o homestead, você faz o seu. Você faz e você prova para o county que você mora na propriedade. Uhum. Você tem que dar sua identidade, você tem que dar outros documentos dizendo que você mora naquela propriedade. Você tem que ter a conta de luz. Sim. Né? Então você está dizendo para a cidade: eu moro nessa casa. Não alugo para ninguém mora nessa casa, sou eu que moro. Uhum. Sim, é a sua residência principal. Você tem que provar que é a sua residência principal, que não é uma residência para aluguel. E isso seria o homestead. Então, ela é uma residência principal. Ela é também, ele está qualificado para ter proteção, porque ele provou para o county. E não só a proteção, mas ele recebe um desconto no imposto dele. Então, ele paga menos imposto. Então, ele automaticamente ele tem as duas vantagens. Daí, E o que seria essa proteção? Aí responde a sua pergunta. Ele perde a propriedade? Não, se ele tiver no homestead, ele tem essa proteção. Desde que ele faça um outro processo para que ele não perca. Mas ele pode perder também se ele não respeitar as leis. Tá. Entrar no processo de proteção. Essa propriedade é minha, eu vou fazer isso que tem que ser feito e faz. Né? A gente fala muito, Roberto, sobre os números. A compra de um imóvel para investimento, ela não deve ser baseada em emoção, né? Tem que ser baseada em razão. Os números têm que fazer sentido e atender os teus critérios, né? Você coloca lá teus critérios na tua planilhazinha e os números têm que fazer sentido. Se os números não fazem sentido, não segue adiante. Isso. E aí até no livro eu comento um negócio lá que é, por exemplo, a pessoa mora no Brasil, quer comprar uma casa na Flórida, aí quando não for, ele aluga short term. Isso pode ser um objetivo da pessoa, mas não é necessariamente uma estratégia de investimento no mercado imobiliário, como é um BRRRR, como é um co-live. Aí eu te pergunto, Roberto, você já viu algum investidor perder dinheiro por não seguir os números, não confiar nos números, por ir mais por emoção do que pela razão? Sim, uma das frases muito importantes que eu aprendi, que eu escutei de um investidor no palco, o investidor ele falou assim, não se apaixone pela propriedade, não se apaixone. Então é onde vem a emoção e a razão. Então quando você vai comprar sua casa para morar, você vai se apaixonar. Então vai comprar uma casa para passar férias em Orlando, para ver o Mickey Mouse, você vai se apaixonar, vai enfeitar sua casa. Agora,
ela corre o risco, a partir do momento que ela colocar móveis ou ela fizer uma decoração na casa dela na emoção, ela corre o risco de perder para fazer um investimento, para alugar para um pessoal que vai vir de fora. Então, essa é muito importante. Sim, sim, acontece, porque a pessoa vem aqui e ela deixa a casa do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta, né? A casa é dela, faz do jeito que ela quer. Só que depois, aí ela vai embora para o Brasil e fica lá um ano. Aí o segundo ano, que era para vir ficar na casa, ela não pode. Aí fica no Brasil e ela tem que continuar alugando. E aí o aluguel não é aquele aluguel, porque a casa não é uma casa que compete com as outras. Então aí ela começa a não ter a renda, não paga o aluguel, não se paga. E aí quando ela se desespera e liga pro. E às vezes os Estados Aí, Unidos tem o seu altos e baixos. Se ela pedir para Não vender na consigo. hora que tá na baixa, não vende. e a depender da casa, aí entra o investidor, Sim, vai entrar no desconto. sim. Essa casa que a pessoa comprou com emoção vai ter que vender com desconto. Aí entra o investidor. Às vezes ela acaba tendo que vender a casa com $100.000, $150.000 que ela colocou de móveis na casa, né? Que às vezes nem eram os móveis próprios para alugar, porque não estava alugando, então ela acaba, né, tendo que vender a casa a preço mais baixo e ainda com os móveis todos. Agora, por exemplo, imagine que tem uma pessoa que, sei lá, tem uma boa renda, tem patrimônio no Brasil e quer investir nos Estados Unidos, porém ela não entende muito bem o que precisa. E aí liga, Roberto, o que eu preciso fazer para comprar um imóvel aí nos Estados Unidos de investimento? Manda Olha, nosso livro para ele primeiro, tá, Roberto? Primeiro manda nosso livro para eles como? entenderem como é que funciona o mercado imobiliário. Sim, tá aí, tá aí. Boa opção. Primeira coisa, leia o livro. Real Mind. Real Mind é imóveis em dólar. Então leia esse livro. Exatamente. Sim, essa aí seria a primeira. E já vai lendo o livro e a gente fala para eles, a gente tem que primeiramente escutar, né? A gente tem que escutar tudo qual é o objetivo da pessoa. Depois Perfeito. que a gente escutar todo o objetivo, e sim a gente vai ter que fazer um plano e ver as opções que existem, né, para a pessoa de acordo com o poder de compra dela, com o objetivo. E aí, a partir do momento que nós conseguimos passarmos dessa fase, aí vem a fase que começa a ficar um pouco mais complicado, né? Que é a fase de decidir se ela vai comprar no nome pessoal ou no nome de uma empresa. Assim. Uhum. Aí ela precisa ter a gente precisa conectar ela com um contador ou até Uhum. com um advogado. Exato. Geralmente esses contadores que trabalham com o pessoal do Brasil, o mais experiente, já tem um advogado que trabalha por trás, que dá assessoria. E aí eles vão, né, já vão analisar, de acordo com a análise que nós fazemos, eles vão indicar a melhor opção, seja como pessoal, seja por empresa. Nós sabemos que quando se compra por empresa, ela vai pagar menos imposto. Mas saiu uma lei atualmente, agora o mês passado, que o Brasil vai taxar, vai cobrar impostos um pouco mais alto, diferente do que era antes, né? Quando a pessoa compra a mesma entidade, Então, se ela tem, o Brasil vai cobrar o bruto, né? Porque quando a pessoa abre uma empresa aqui, um LLC, ela paga o imposto no que sobrou, Isso. no Isso. líquido. Então, o que ela paga os gastos, depois o que sobrou, ela coloca lá, né, no imposto, e ela vai pagar imposto daquilo que sobrou. Então, o governo, lá no Brasil, ele quer cobrar do. Entendeu? Então hoje, então está sendo mais muito importante nós orientarmos eles para indicar ele para as pessoas certas que vai estruturar isso para eles. E depois venha também junto com isso, junto com esse mesmo, e a transferência de dinheiro para cá, né? Sim, sim.
Rodrigo, acho que seria até um bom tema para o próximo episódio do podcast. Conversar com um contador e advogado Uhum. para esclarecer como é que faz essa estrutura para quem quer investir do Brasil no mercado imobiliário norte-americano, né? Sim, sim, é muito importante. Claro. Assim, esse também é o objetivo. Bom, o Rodrigo escreveu o livro, tem o livro da Real Mind, tudo. Uhum. É importante trazer pessoas com experiência aqui, justamente que é para poder também explicar um pouco da sua própria experiência e também de como o investidor brasileiro pode se resguardar, né, no caso, se proteger para poder investir aqui. Sim, sim, exatamente. E quais são esses impostos que o investidor acaba tendo para pagar? Você sabe? Olha, de todos eu não sei todos, mas eu sei que o último, o mais recente, seria esse imposto com relação ao rendimento que ela tem aqui com a propriedade dela. Que foi o lucro, né, o profit. Isso, em cima do profit. E é claro que ela tem o imposto IOF, né, também da transferência de dinheiro, Da transferência. entendeu? Eles pagam esse imposto. Então esses são, assim, são os dois mais. Agora, com relação à propriedade, ela tem o imposto predial, né, que é cobrado pelo governo, isso faz parte do imposto. Então é um valor razoável, né, que o próprio governo da Flórida está querendo tirar, mas isso é algo que eu acho que nem vale a pena assim, falar muito, porque não vai servir para os brasileiros, nem para investidores. Esse imposto que o governo da Flórida está querendo diminuir é para aquele assunto que nós falamos, para o homestead, para quem mora somente. E, Roberto, como é que você... Oi, desculpa, Rodrigo, continua. Não, eu ia perguntar como é que você vê a Flórida hoje para investidor. É um momento bom para o investidor? E qual a diferença em regiões como... Quando a gente fala com o brasileiro vai pensar logo em Orlando e Miami, né? Mas como é que está a Flórida hoje para investimento, para o investidor no mercado imobiliário? Como é que você vê a diferença entre Orlando, Miami, Jacksonville, outra região que você entenda que seja mais atrativa para o investidor hoje? Olha, a Flórida, voltando naquele assunto, a Flórida, pelo que eu aprendi nos meus 30 anos nos Estados Unidos, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a mais entender e passei pela crise de 2008 e depois nós tivemos a pandemia, né, que foram dois fatores muito fortes com relação que afetou muito o real estate, a moradia nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A Flórida continua encaixado entre os estados mais seguros para se investir, porque ela tem esses vários fatores. É o clima, é também a procura, né, os turistas que ela recebe. Então sempre vai estar mudando. Tá certo. Vamos ao ponto negativo. O imposto subiu, subiu o seguro da predial. Sim, existe esse ponto negativo. Mas isso se sente mais no momento que está agora, vamos dizer, não é instável, mas um momento que está estável. Uhum. Para o investidor, estabilidade por muito tempo não é muito bom, porque o investidor precisa da valorização, ele precisa do ciclo investidor. Sim. Então nós estamos mais ou menos numa área instável. Agora, para o brasileiro, ele tem a grande vantagem de que ele está dolarizando o dinheiro dele. Isso é maravilhoso. Isso é Então, maravilhoso. sabe, por isso que eu não digo, eu não quero trabalhar com um brasileiro, não vou trabalhar com um brasileiro. Nunca, never say never, nunca diga nunca. Porque o brasileiro sempre vai ser um comprador forte para Flórida. É. Verdade. Porque se ele tem o dinheiro para trazer para cá, o número um, ele está dolarizando. E a hora que viu o ciclo bom, ele faz a coleta, ele faz a colheita, né?
Pô, ele está perfeito. plantando e aí faz a colheita no momento. Claro, claro. Não vamos dizer que 100% do setor imobiliário vai ser uma vantagem para o brasileiro. Nós temos que voltar lá atrás e fazer aquela análise. No tema de seguro, você acha que pode voltar ao normal? Quando eu digo normal, pode ser que seja, pode ser que volte a ser atrativo, porque agora está bem desatrativo, né? Está bem alto. Para o brasileiro? Para o Não, brasileiro? no geral. Não, sim. Eu acho que existe já outro ciclo. Existe outro ciclo. Existe que, com certeza, as propriedades vão estar sempre valorizando. Mas o seguro que hoje em dia está bem alto, você acha que pode ser que ele abaixe em O relação seguro a. já começou a baixar um pouco, por causa Oh, que que bom! porque outras companhias que várias que saíram, porque Começar. quando vem os desastres, né? Vem o hurricane, que é o desastre número um que nós temos, hurricane causa flooding, não só estragos, né, na estrutura, mas ele Inundações. causa inundações. É. Uhum. Então, quando vem isso, o brasileiro, as seguradoras saem fora, Uhum, entendeu? uhum. Aconteceu há 2 anos atrás, né? Mas agora, se a gente vê para o ano passado, não teve É, hurricane. não teve. Verdade. Então já entrou, já outras que saíram e Isso. já entrou outras Aham. companhias de seguro, então já deu uma aliviada. Porque quando fica, como eles são sozinhos, eles cobram mais alto. Sabe que Ô, o Roberto, volume de prejuízo. e para o investidor, você olha, você vê Orlando, Miami, é o que eles mais, o que o brasileiro mais conhece, ou você entende que para investir hoje na Flórida, outras cidades como Jacksonville, ou Melbourne, Sim, ou outras cidades, elas são vamos, mais atrativas hoje? sim, vamos falar dessas cidades. Miami. Miami é algo que até as pessoas, os próprios vendedores de real estate, não conseguem entender muito o que acontece com Miami, né? Miami ele é considerado algo super diferente. Com a Tampa, nós estamos vivendo com relação a Tampa, Uhum. desculpa, Orlando, Tampa, Jacksonville, tá? Tampa, eu diria que Tampa está na frente de Orlando e de Jacksonville, em termos de valor, em termos de investimentos altos. Uhum. Dizem que Tampa vai ser a próxima Miami. Vai levar 10 anos, 15, talvez 20. Sim, Você fala em termos de oportunidades, desculpa, Roberto, mas você fala em termos de oportunidades ou valor de investimentos são maiores? em termos de valor de investimento. E aí vem a oportunidade, né? Quem plantar agora, quem comprar agora em Tampa, por exemplo, daqui a 15 anos vai coletar, vai ter um rendimento muito alto. E é o que acontece em Miami, sempre está acontecendo. Porque hoje, por exemplo, nós tivemos nos últimos 2 anos, Messi, tivemos aí artistas comprando propriedades que valorizou 4 vezes mais. Quando a gente fala 4 vezes mais, nós estamos falando de uma propriedade que era os 10 mil, tá valendo 40 milhões. 10 milhões foi para Não. 40. O Neymar comprou um terreninho lá em Miami de 20 e poucos milhões, né, para construir. Então, quer dizer, é algo assim fenomenal. Você vê a Tony Robbins, que é, né, muito pessoas lá, as pessoas do Facebook, dono do Facebook, vieram para a Flórida. Então, para onde eles vão? Miami. Então, Miami não tem como nós deixarmos falar de Miami. O Miami todo mundo esperava. A Miami vai coisar agora. Miami é um ponto fora da curva, né? Isso. A pandemia, todo mundo achava que Miami jamais ia subir o preço. Não, subiu. É, Miami é número um do aluguel também, é o mais alto. Miami é número um. O morador de Miami, ele deixa 55% do salário dele para pagar aluguel. Mito, 45%, 48%. O Tampa está entre 42% e 39% deixa do salário. E depois vem Orlando, que deixa em torno de 38%.
né, do salário na moradia, que é algo alto. Bem, Então Miami hoje tem aluguel muito alto. que é o custo de vida, né? Cost of Então living. isso leva o custo de vida por causa do seguro, por causa Uhum. do aluguel. Os donos têm que cobrar, porque o seguro também subiu. É uma área que né, tá perto da água. Exato. E não só pelo fato de riscos, mas pelo fato de que é mais agradável, né, para morar perto da água. Desirable, né? Que seria desejável. Sim. E isso acontece em Tampa, né? Porque Tampa ali, de Tampa você tem várias opções. Você chega em Clearwater em 15 minutos, em meia hora, Em Petersburg, chega em St. Pittsburgh, vai para Sarasota uma Sarasota, hora, aí 2 horas de Orlando. vai para o outro lado, é meia hora. É, Então, Tampa tá assim, bem, tudo tá tá crescendo em bombando. Tampa, tudo tá Eu tenho valorizando. amigo que mora em Tampa, ele fala muito bem de Tampa. Ele diz que não pensa em sair de lá. Isso. Né? O trânsito não é a mesma coisa, né? É um trânsito assim também que é bem, não é igual Miami, mas é bem parecido, né? Tem um trânsito Eu achei pesado. bem pesado, mas Tem boas oportunidades, né? tem essa vantagem. Uhum. Você falou aí de Miami, Orlando. Tem muita gente vendendo sonho, Roberto, ao invés de investimento. Tem muita gente aí na internet vendendo, usando o sonho desses lugares para vender. O pedaço da lua, né? Deixa eu refazer minha pergunta. Tem muita gente ofertando sonho ao invés de investimento para o investidor. Sim, tem muito. Eu acho que o número um é na área da construção, Uhum. que esse é que o brasileiro vem para cá. E eu vejo muito, nos últimos 2 anos, não só como vendedor, mas em muitos eventos que eu participo, né, de real estate, não só na área de Portugal. Na verdade, meus os eventos que tenho participado é mais na área americana. E eu tenho ido de brasileiro, né, com relação à construção, por exemplo, o que a gente mais vê é brasileiro. Ah, cheguei 6 meses, comprei tantos terrenos, vou construir. Né? Então, comprei 50 terrenos, estou construindo 4, 5, 10 por ano. E aí, quando eles começam a construir, veem que não é, né, não é a mesma coisa que o Brasil. Então, isso Porque acontece. começa com pouca experiência numa das estratégias mais voláteis, né, que é a construção. Né? A construção tem muito imprevisto, tem questões locais, demanda local, prefeitura, etc. E aí você chegar com pouca experiência, né, e já entrar nessa estratégia de investimento é um risco maior. É um risco maior. E tem um detalhe, nem todo mundo, essas pessoas que constroem bastante, vêm aqui como construtor, ou como eles, muitas das vezes, eles não usam o dinheiro deles. Eles usam o dinheiro de investidores, que colocam o dinheiro lá de uma maneira errada, não de uma estrutura que não é protegida, e aí o construtor ou o developer, né, que está fazendo o projeto, ele chega no momento que ele não é aquilo que ele imaginava que era, não é a mesma coisa que o Brasil, e ele não pode não pode seguir a obra, não tem como seguir a obra. Só que ele está com o dinheiro do povo, dos investidores. O dinheiro está lá na conta dele. Então é a hora que ele não consegue, muitas das vezes nem paga, né? Não paga o dinheiro de volta para os investidores. Então é a hora que foi um sonho vendido aí de uma maneira, um sonho mesmo. Sim. E aí eu acho que traz aí um reforço da vantagem, na minha opinião, ser participar de comunidades de investidores do mercado imobiliário. Porque quando você participa de uma comunidade dessa, quando você está do lado de gente que tem experiência, e se você for perguntar para alguém com mais experiência, disser assim, por onde eu começo, dificilmente alguém com experiência ia dizer, começa construindo, né? Sim, Verdade. sim. Eu aprendi muito porque eu construí propriedade, né, 2 anos atrás, apesar de eu não ter construído, mas eu
contratei um builder, né, uma pessoa para construir, mas eu acompanhei o processo todo. Foi tudo aberto com relação a dinheiro que saía do banco, eu acompanhava tudo isso. Né? E você tem experiência, né? Eu falo desse brasileiro que você fala que chega, depois de 6 meses que está nos Estados Unidos, já quer construir. Exatamente, mas eu mesmo morando aqui sabendo inglês, eu não fui construir, não foi eu que construí, eu contratei um builder que eu preferi começar assim, né? Agora que eu entendi, Entendeu? você está dizendo que o próprio brasileiro é quem vai fazer a construção, ele não tá contratando um... Não, ele quer construir. O que ele faz? Ele pega uma pessoa que é o GC, que é o General Contractor. É o O peão de General obra. Contractor assina para ele e ele vai atrás de todos os permits, porque a construção ela tem uma, Nossa, agora que eu entendi. ela segue uma fase, ela segue um projeto. Isso. Para ela limpar o terreno, ela tem que ter um permit. Exato. Ela tem que dizer para o county, para a prefeitura, o que ela vai construir lá. Ela não pode vir tirar as árvores, limpar o terreno, depois fazer o projeto e lá pedir. Se ela fizer isso, ela já levou uma multa gigante. As árvores só podem ser Agora eu tiradas. entendi, Roberto. Pior do que eu estava pensando. Exatamente. Entendeu? E aí eles contratam as pessoas que vão fazer as fases. Uhum. Você, sim, ok, beleza. E ela economiza. Por quê? Porque ela economiza. E toda fase da construção, ela passa por uma inspeção. Exatamente. Assim, limpou o terreno, vai o inspetor. Colocou a fundação, vai o inspetor. Dá o ok, passa de fase. Faz o frame, né? Que é o Elétrica, né? Faz a elétrica primeiro, depois vem o frame, né? A elétrica é a parte de baixo, né? Os canos, minto. A parte de cano, depois vem o frame, depois a elétrica. Plumbing. É. E aí vem uma diferença já considerável aí do Brasil para o mercado norte-americano, aqui no Canadá a mesma coisa, que é que cada um no seu quadrado. Cada um faz. Aqui você não tem aquele pedreiro que faz do piso ao teto. Aqui Não, você tem um cara que é o plano que vai fazer o encanamento, tem um eletricista que vai fazer a parte elétrica, tem um cara que vai fazer no frame. Então, cada um no seu quadrado, cada um é especializado. Como o Rodrigo falou, acabou um, faz a inspeção, começa o outro. Eles não deixam prosseguir se não tiver inspeção. Exatamente. Então, Por exemplo, você não coloca o teto se o frame, como é que foi o esqueleto, né, foi aprovado. É lógico, A estrutura, o esqueleto, não mas for, se não for aprovado, não tem teto, né? Não entra. Exatamente. Ô, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse hoje começar do zero como investidor no mercado imobiliário nos Estados Unidos, que estratégia você escolheria? Co-living, BRRRR, short term, buy and hold? Que estratégia? Multifamily? Bom, nós diríamos que o BRRRR, ele é o que traz o dinheiro para fazer a escala, né? Para escalar. Mas a estratégia hoje, que tá muito... Porque essa palavra começar, que é o que faz a gente tem que decidir qual vai ser o melhor. Então hoje está sendo o co-living. Porque o co-living é o que está dando mais opção para o americano conseguir ter uma renda. Com essa renda, ele consegue fazer com que ele possa refinanciar a propriedade e tirar o dinheiro para ele fazer uma outra construção ou comprar uma outra propriedade. O co-living, ele não só ele dá mais possibilidade para o investidor, ele também ele resolve um problema que está acontecendo nos Estados Unidos, que é de moradia. A moradia hoje está cara. O co-living, ele dá a possibilidade das pessoas poderem pagar menos e ter um custo menor. Moradia acessível. É uma moradia acessível. E a gente tem aqui um especialista em co-living, né, Rodrigo? Nossa. Sim. Uhum. Eu vou visitar o Alex lá. Tudo bem, pode ir. Tá bonitinho.
Então, conheci o Roberto há pouco tempo, mas a gente tem se alinhado bastante nas ideias, nos objetivos, e ele tem me ajudado bastante. Eu fui visitar o escritório do Queen Homes, onde ele trabalha, e estou indo para lá de novo, viu, Roberto? Estou indo no dia Sim, 20. Eles vão sim. fazer um evento lá, É. estou indo novamente, e a tendência é que as coisas aconteçam com mais rapidez. Sim, progrida aí, né? Tem uma progressão boa. Sim, sim, sim. O Roberto, Colívio deixa eu te fazer. desculpa, o Colívio chegou para realmente dominar o mercado e resolver o problema de habitação. Sim, é o colivingacademy.net. Acessem aí, colivingacademy.net. Daqui a pouco vai sair treinamento para quem quer se especializar em co-living. Eu já sou o Exatamente. primeiro inscrito. Eu quero Perfeito. participar dessas aulas. Sou o primeiro inscrito nessa aula. Ô, Roberto, uma última pergunta. Qual seria um red flag? O que é que lhe chamaria a atenção, que lhe faria você sair de um deal? Olha, eu diríamos que na construção, que é o que eu tenho mais assim, visto com relação ao brasileiro, a pessoa que vai oferecer o projeto ou que vai construir não tem experiência. Isso é um red flag, eu acho que esse teria que sair primeiro, sair já de imediato, se a pessoa não conseguir provar, não ter um histórico de construção. Eu acho que isso é o que tem mais machucado os brasileiros, não só do Brasil, mas brasileiros aqui que também tiveram investimento em construção, né? Então tem muito brasileiro aí traumatizado, machucado, vamos dizer assim, por causa disso. É um risco muito grande mesmo. Isso que você citou é um risco bem grande. A pessoa chega, Uhum. não conhece nada de construção, e em vez de contratar uma construtora para fazer o projeto dele, ele quer tocar a Uhum. construção, né? Então aí é um risco bem considerado mesmo, bem considerável. E o outro red flag a promessa de um retorno alto. Se a pessoa oferecer um retorno alto que é fora do mercado, é um red flag. Daí você tem que analisar de verdade, ver o que a pessoa está oferecendo, O investidor, de qualquer forma, ele tem que fazer a due diligence, né, que é o processo de investigação daquela oportunidade, justamente que é para evitar esse tipo de surpresa negativa, né? Sim, sim. Então, Eu diria que isso não só para o mercado imobiliário. Tudo. Sim. Tem um ditado que diz assim: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, quando o retorno é muito maior do que o mercado em média oferece, ou muito mais rápido, ou muito mais fácil, sabe? Ou você vai enriquecer rápido, você vai fazer $100.000 num deal, etc. Coloca umas interrogações aí, cara. Investigue melhor. mas É, o que acontece voltando a falar de brasileiro que mora no Brasil, muitas das vezes acontece isso, né? Porque o brasileiro está acostumado com um número maior, né, de retorno, né? Então aqui é menor. Então, às vezes a pessoa que está oferecendo um investimento, ele acaba tendo uma tendência de oferecer mais, né? Para que satisfaça os olhos, né, do brasileiro. Por isso, o brasileiro tem que saber isso, né? Que aqui o rendimento não é igual ao Brasil. Atingir 2 dígitos ao ano não é a mesma coisa, né? Não é tão fácil. bem, Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Não. Nós chegamos, né, a 1 hora de entrevista com o Roberto, então eu acho que foi extremamente, como é que eu diria? Es- De Esclarecedora, rica, uma esclarecedora, conversa. obrigado. Muito rica, muitíssimo obrigado pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço. Eu já faço um outro convite, que você volte, porque tem muita coisa para cobrir,
tem muita coisa, você é muito experiente, então, assim, traz uma visão local, mas não uma visão de criação de sonho, mirabolante, tudo. Eu achei muito importante da gente trazer você justamente por causa disso, porque você é sucinto, profissional e não vende sonho, não vende a maluquice, né, que muitos Que a deles gente vê na acabam internet. vendendo. Então, eu achei extremamente profissional, e tem essa pegada mais conservadora, o que é muito importante para qualquer tipo de investimento, Sim, principalmente no mercado imobiliário. exatamente. Então vamos marcar o volume 2, né? Volume 2, volume A 2. gente tem várias opções, né? A gente poderia fazer um outro, sim, claro. Colocar os outros tipos, né? O próprio leilão, o próprio tax E deed, né? Tem aí, tem bastante brasileiros especializados. Eu conheço brasileiros ah, bons que estão fazendo tem. certinho, sabe como é que funciona. Ah, legal, legal, Roberto. Eu, eu Tem o conheço fix and flip, né? Que é arrumar ah, e vender. isso. Eu conheço uma pessoa que está trabalhando com leilão. Ele veio do Canadá e está indo muito bem. Sim, A gente pode, inclusive, marcar. Leilão é algo que me interessa. Eu Pronto, tenho procurado estudar mais sobre leilão aí legal. nos Estados Unidos. Na Flórida, não. Tanto que esse meu amigo, ele compra em Arkansas, em New isso. Orleans, entendeu? Ele Uhum. compra nos estados bem do meio, né? Mas eu acho que não tem feito coisa aqui na Flórida, justamente porque Brasileiro, Rodrigo? ele é brasileiro, o nome dele é Marcelo. Ah, só Ele faltava veio, ser Rodrigo ou Roberto. Com R também. Mas não é. ele morava em Orwa, né? Conosco, bom, enfim, na cidade que é onde a gente morava, lá no Canadá. E eu mudei 2 meses depois que ele veio, entende? Que ele mudou. E ele já está com green card também. Inclusive, Legal, Roberto, ele legal. mora em Orlando também. Ah, é? Então, no próximo encontro, a gente pode tentar, Sim, né, marcar com o Marcelo. sim, exatamente. Claro. Tá, joia? Então, isso aí, Roberto, muito obrigado mesmo. Sinta-se convidado já para um próximo episódio do podcast aí do Real Mind Podcast. Muito obrigado. A sua contribuição. Nosso muito obrigado. Que bom, que bom. Sim, mas temos mais coisas aí pra gente falar aí, É, pessoal. A gente vai marcar um outro dia, assim, tá bom? vamos Você Obrigado. quer deixar uma última mensagem para o Não? investidor brasileiro? Bom, a gente falou, para o investidor brasileiro, a gente chegou a falar, acho que os tópicos mais importantes. Isso aí, acho que o brasileiro tem que analisar bem e, e não acreditar em, 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 em sonhos, ofertas muito altas. Isso acho que é o principal. E, e aí seguir em frente, Sim, para encontrar a pessoa certa. fechou. Aí se encontrou a pessoa certa, ela tem que acreditar. E hoje tá mais fácil, né, para os brasileiros ter informações. E eles já vêm É, bem, bem educados, né, para cá, assim, em relação a muitas coisas. E é isso aí. Obri- Obrigado, Rodrigos. Rodrigos, abraço. Bom fim obrigado. de semana. para vocês também. Igualmente. Valeu.